Levanta aí, pessoal. Silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, hoje nós vamos conhecer o pensamento de dois importantes filósofos modernos, ambos empiristas. Vocês sabem o que foi o empirismo? Ninguém sabe o que foi o empirismo? O empirismo é uma corrente filosófica moderna que diz que nós conhecemos graças à experiência sensível. Ou seja, nós conhecemos graças aos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos que nós usamos para conhecer o mundo? Tato, olfato, Visão, audição, tato, paladar e olfato. São com esses 5 sentidos que nós conhecemos o mundo. Não há nada no nosso intelecto, ou seja, na nossa mente, que não tenha nela chegado, senão por meio dos sentidos. Os sentidos são o princípio e origem de todo conhecimento, segundo os filósofos empiristas. John Locke, um filósofo empirista, é também um filósofo político. E ele vai remeter para a sua filosofia política as suas ideias da teoria do conhecimento, sobre como nós conhecemos. E para os empiristas não existem ideias inatas. O que são ideias inatas? Ideias inatas são ideias que nós nascemos com elas. Para vocês acreditam que há alguma ideia que a gente já nasce com ela? Sobreviver é uma ideia ou um instinto? Será que tem alguma ideia que é inata, que a gente já nasce com ela? Tem a galera chamada inatismo, ou defensora do inatismo, como o Descartes. Para o Descartes existem ideias inatas. Ideias inatas são aquelas ideias que não vieram da experiência, ou seja, não são adventícias, não vieram dos 5 sentidos, porque nós nunca as vimos, ouvimos, tocamos, sentimos o cheiro ou o sabor. Não são ideias fictícias, porque segundo Descartes, ideias fictícias são ideias inventadas. Mas toda ideia inventada é a junção de outras ideias que nós já vimos. Por exemplo, Pégaso. O que é o Pégaso? Cavalo com asa. Por que o Pégaso é uma ideia fictícia? Nós juntamos duas ideias, a ideia de cavalo com a ideia de asas. E criamos um ser só, uma ideia fictícia. Agora tem uma ideia que, segundo ele, ou algumas ideias que, segundo ele, são ideias inatas que nós nascemos com elas. Por exemplo, a ideia de Deus. Alguém já viu Deus? Já tocou Deus? Já sentiu o cheiro de Deus? O sabor de Deus? Então, Deus seria, segundo René Descartes, uma ideia inata que nós nascemos com ela. E ele não pode ser uma ideia fictícia, porque nunca vimos nada parecido com Deus. A fictícia é quando é inventada. Inventada é a junção de outras ideias adventícias. Claro que essa ideia é extremamente problemática, mas estamos falando aqui de século XVII, século XVIII. Nesse período ainda, essa ideia, por exemplo, era aceita. Posteriormente, alguns filósofos vão fazer crítica dessa ideia e vão dizer que a ideia de Deus é uma ideia fictícia. Deus seria um super-homem, ou um homem elevado à sua máxima potência. Porque todas as características que nós atribuímos a Deus são características humanas. Por exemplo, Deus vê tudo. Deus tem olhos? Olhos não é característica de seres materiais? Deus ouve a minha oração. Mas Deus tem ouvido? A gente inclusive acha que Deus é surdo, fica gritando aí nas igrejas aí, né? Então, Deus tem ouvidos? Tem algumas religiões, por exemplo, que fazem incenso para Deus ou para os deuses. Deus tem nariz para sentir o cheiro? Algumas religiões fazem sacrifícios. A própria Bíblia tem sacrifícios no Antigo Testamento, sacrifícios de animais.
sacrifício de primícias de alimentos, Deus sente o sabor, Ele come esses alimentos? Animais que eram sacrificados e colocados no altar, ali queimados, né? Subia o odor agradável para Deus. Inclusive tem alguns BOs aí entre humanos e Deus que levam a castigos de humanos em relação a questões de refeições. Será que Deus, né, tem paladar? Ah, Deus tocou meu coração. Como que Deus tocou o seu coração? Eu lembro disso de uma história do bêbado que entrou na igreja. O padre estava ali fazendo um sermão e dizendo para os fiéis: irmãos, deixe que Jesus entre em sua vida e transforme todo o seu ser. O bêbado, querendo largar a cachaça, mudar de vida, ele foi e ajoelhou e começou a orar, a rezar, a pedir para que Deus entrasse na vida dele e transformasse o ser dele num novo ser, e largasse a bebida, o alcoolismo. E aí, de repente, enquanto o bêbado estava ajoelhado, pedindo, orando para Deus, chegou um cachorro, entrou na igreja e começou a lamber a bunda do bêbado. Aí o bêbado falou: pode entrar, Deus, mas pelo amor de Deus, por aí não. Então, é uma situação interessante quando as pessoas dizem que foram tocadas por Deus. Porque se Deus não tem corpo, como Ele te tocou? Como que Deus toca as pessoas se Deus não tem corpo? Se Deus é espírito? Então são coisas subjetivas. Essa é a crítica posterior. Claro que essa crítica não entra aqui. Para Descartes, Deus é uma ideia inata, nós nascemos com ela. Foi o próprio Deus quem colocou essa ideia na nossa mente para que depois nós pudéssemos procurá-la. E aí os empiristas vão criticar isso. Vão dizer o seguinte: não existe ideia inata, toda ideia você aprende. E de onde você aprendeu a ideia de Deus? Alguém te transmitiu essa ideia. Então essa ideia foi comunicada. Uma criança, se ela nunca ouviu falar de Deus, será que ela vai formular a ideia de Deus? Não. Segundo os empiristas, não. Vem da experiência, né? Outras ideias, ideia de perfeição, a própria matemática para Descartes é inata, são ideias problemáticas. Apesar de que a estrutura matemática, de fato, parece ser algo universal, inato e até a priori, né? Então, o John Locke vai estender esse pensamento do empirismo para a sua concepção política. Para ele, assim como não existem ideias inatas, ou seja, ideias que nós nascemos com elas, também não deveria existir poder inato ou de origem divina. Na época que Locke viveu, era a época do absolutismo. Vocês lembram o que foi o absolutismo? O que foi o absolutismo? Poder concentrado nas mãos dos reis. Poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. O rei era o poder executivo, legislativo e judiciário. Ele mandava e desmandava, fazia o que quisesse bem entendesse. Mudava de ideia, ele mudava as leis, as regras, mudava tudo. A execução da bagaça. E esse poder geralmente tinha duas justificativas para o poder absolutista. Tinha a justificativa do poder de origem divina. Jacques Bossuet, que foi um teórico, um filósofo nessa época, ele defendia que os reis eram reis por vontade de Deus. Jacques Bossuet defendia essa ideia. O Thomas Hobbes vai defender o absolutismo numa perspectiva laica. O poder absoluto dos reis ou do Estado não vem de Deus, mas vem de um pacto, de um contrato social que os indivíduos firmaram entre si, num determinado momento, e criaram o Estado renunciando ao seu direito de fazer justiça com as próprias mãos. Por que eles fizeram isso? Para ter o mínimo de paz e segurança. Porque no estado de natureza, antes de viver em sociedade, antes de ter o Estado, vivia um estado de guerra de todos contra todos. Eles viviam se matando, se roubando, se escravizando. Para acabar com essa insegurança total e absoluta, eles se reuniram, fizeram um pacto, um contrato e criaram o Estado. Agora o Estado tem o poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens, para que assim ele garanta o mínimo de paz e segurança. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode nos matar, tirar a nossa vida, pode nos prender, tirar a nossa liberdade e pode tomar os nossos bens. A função do Estado é garantir o mínimo de paz e segurança na perspectiva do Thomas Hobbes. E aí ele tem poder absoluto sobre as nossas vidas. O John Locke era crítico disso. Para ele, por que Thomas Hobbes chegou a essa conclusão? Porque ele acreditava que o homem era mau por natureza.
O homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O homem nasce mal. O homem é egoísta e violento por natureza. E se não for o Estado, a gente vai viver se matando uns aos outros, se roubando e nos escravizando uns aos outros. O John Locke vai dizer o seguinte: o homem quando nasce, ele não é bom nem mal. O homem se tornará aquilo que a educação fizer dele. Então ele é uma folha de papel em branco, uma tábula rasa. Quando a gente nasce, a gente não tem ideia nenhuma na mente e nem tem também nenhum tipo de inclinação, nem para o bem, nem para o mal. Tudo vai depender da educação que a gente receber. Mas no estado de natureza, nós tínhamos direitos naturais. A natureza nos concedeu alguns direitos. A natureza, por exemplo, nos deu o direito à vida. Por quê? Porque foi ela que nos fez nascer. Então quem nasce tem o direito de viver. A natureza, quando nos dá a vida, nos dá também a liberdade. Porque ninguém nasce escravo. As pessoas se tornam escravas a partir do momento que entram em conflito umas com as outras. Então as pessoas nascem livres também. Então isso é um direito natural. Ou direito natural, direito à propriedade. Todo mundo que trabalha tem direito de usufruir daquilo que conquistou com o suor do seu trabalho. Então são 3 direitos naturais. E aí, como não tinha segurança nenhuma, não tinha um juiz imparcial para poder julgar quando alguém fazia merda um com o outro, quando alguém matava, roubava ou escravizava, aí, em um determinado momento, os indivíduos se reuniram e falaram: não, vamos criar um pacto, vamos fazer um pacto, criar o contrato social e vamos designar o Estado. O Estado agora será o juiz imparcial, ele terá o direito, na verdade, o direito não, ele terá a função de garantir 3 direitos básicos, os 3 direitos naturais. O direito à vida, a liberdade e a propriedade. Então a função do Estado é garantir esses 3 direitos. E se o Estado não garantir isso, o povo pode destituir esse Estado e escolher outro governo. Para Hobbes não podia. O povo não tem direito nenhum depois que renunciou ao seu direito de fazer justiça com as próprias mãos. Ele entregou o poder absoluto, o direito absoluto para o Estado. Para Hobbes. Para Locke não. O poder continua nas mãos do povo. E o povo pode eleger os seus governantes através de representantes. Ele defende o parlamentarismo. Então ele vai criticar o absolutismo monárquico, tanto de origem divina quanto o hobbesiano, revelando sua preocupação em proteger a liberdade do cidadão, e defendia que o poder social deveria nascer de um pacto entre as pessoas. Então as pessoas fizeram um pacto, criaram o Estado. E qual que é a função do Estado, segundo Locke? Garantir os 3 direitos básicos. Quais são eles? Vida, liberdade e propriedade. Né? Seu pensamento exerceu profunda influência na fundamentação ideológica da democracia liberal burguesa, que rege o mundo até hoje na maior parte dos países ocidentais, contribuindo aí para a difusão de valores iluministas, como a tolerância religiosa. Ele defendia a liberdade e a convivência pacífica entre as pessoas de diferentes religiões. Ele viveu numa época de muitas guerras religiosas, a época da Reforma Protestante, onde católicos e protestantes viviam se enfrentando em guerra. Então ele defendia a convivência harmônica entre as diferentes religiões, a tolerância religiosa, o respeito pela liberdade, a liberdade individual, a liberdade, por exemplo, de expressão, liberdade que não existia no absolutismo. No absolutismo você não tinha liberdade religiosa. Se você não fosse da religião do rei, você podia ser morto, preso ou ter os seus bens apreendidos. Por exemplo, Thomas More, um filósofo moderno, ele vivia na Inglaterra. Depois da Reforma Protestante, a Inglaterra se tornou o quê? Qual que é a religião lá, oficial? Depois da Reforma Protestante, vocês lembram? A igreja anglicana. E aí, como Thomas More era católico, ele foi perseguido e morto, foi decapitado, porque não quis se converter ao anglicanismo. Os puritanos tiveram que fugir da Inglaterra, atravessaram o mar e foram parar nos Estados Unidos, formando as 13 colônias que depois da origem ao país dos Estados Unidos. De perseguição religiosa. O John Locke vive nesse contexto aqui, né? Por isso ele defendia a liberdade individual, a liberdade de expressão também, você poder falar o que quiser e bem entender. Se você falasse algo que desagradasse o rei, você poderia ser morto, preso ou ter seus bens apreendidos. A expansão do sistema educacional, a educação vai ser fundamental para o John Locke, porque é a educação que faz a gente ser bom ou mal. Ninguém nasce nem bom nem mal. Nós nascemos como uma folha em branco. Nos tornaremos bons ou maus
conforme a educação que a gente recebeu, né? E a livre iniciativa econômica, que depois vai dar origem ao liberalismo econômico, a defesa do livre mercado e a não intervenção do Estado na economia. Provado David Hume, que é outro filósofo também, empirista, mas só que ele é um crítico do empirismo, porque o empirismo se baseia na ideia de indução. O que é indução? A indução é um processo de conhecimento que vai do particular para o geral. Por exemplo, eu analisei o ferro, percebi que o ferro conduz energia elétrica. Analisei o cobre, percebi que o cobre conduz energia elétrica. Analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei a prata, percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisei o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Analisei o aço, percebi que o aço conduz energia elétrica. Eu fiz várias análises particulares. Que conclusão geral posso chegar a partir dessas análises particulares? Qual a conclusão geral, gente? O que todas elas têm em comum? Metais. Todos são metais, todos conduzem energia elétrica. A indução é o método que o empirismo usa para chegar ao conhecimento. Mas só que ela é problemática, segundo David Hume. Não é porque todos os metais que eu observei que conduzem energia elétrica, eu posso dizer que todos os metais conduzem energia elétrica. Todos os metais conduzem energia elétrica? Qual metal não conduz energia elétrica? Mercúrio. Mercúrio não conduz energia elétrica, é um metal. O David Hume tinha percebido isso, que o empirismo, a indução, nos leva a dar saltos. No máximo que a indução pode nos garantir é probabilidade, jamais certeza absoluta. Por mais que todo africano que eu observei, por exemplo, tenha a pele negra, eu posso dizer que todo africano é negro. Não é porque todo japonês tem. Por que o japonês tem? Puxado. Você pode dizer que todo japonês tem? Puxado. Não. Isso é um salto lógico na perspectiva do John Locke. Nós não podemos dar esse salto lógico. Eu dizia que tudo que há em nossa vida psíquica são percepções. A gente divide as percepções em dois tipos: impressões e ideias. O que é impressão? Impressão é aquilo que a gente percebe com os sentidos. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui agora, então? Estou tendo uma impressão visual. Vocês estão me ouvindo, então? Estou tendo uma impressão auditiva. Estão sentindo meu cheiro? Não, né? Está longe, né? Eu só passei desodorante, não passei perfume. Eu também acho que não está exalando. Não estou sentindo meu sabor também e nem me tocando. Mas estão tendo dois tipos de impressões minhas. Quais são? Ainda bem, né? Alguma sensação. Então, duas impressões minhas vocês estão tendo. Impressão o quê? Visual e auditivo. A impressão é aquilo que acontece de forma imediata, no momento presente. Ideia é aquilo que fica depois da impressão. Eu espero que a ideia dessa aula fique gravada em vocês, que vocês lembram. O problema da ideia é que ela é sempre mais fraca. Se eu perguntar para vocês, o que vocês comeram no almoço ontem? Vocês lembram? Sim. Algumas pessoas lembram, né? Mas a maior parte de vocês não lembra. Vocês tiveram a impressão visual, falativa, mas agora não lembro, a ideia ficou vaga. Pode ser que essa aula aqui aconteça a mesma coisa. Eu estou falando tudo isso, vocês estão tendo impressão visual e auditiva, mas a ideia não vai ficar. Chega na hora da próxima e não lembra de nada que eu falei. Essa ideia desapareceu, sumiu. É igual o de almoço de ontem, vocês tiveram a impressão, mas a ideia desapareceu da cabeça de vocês, né? Segundo David Hume, é impossível ter uma ideia sem ter impressão. Se eu pedir para vocês imaginar o elefante, vocês conseguem imaginar o elefante? Por quê? Porque algum dia você teve a impressão. Agora, para vocês pensarem no elefante, vocês estão recorrendo à ideia. A ideia de algo que um dia vocês viram. Então é impossível ter ideia de alguma coisa que nós nunca tivemos impressão. Tanto que, por exemplo, Aleijadinho. Aleijadinho é um dos mestres do barroco brasileiro. Pediram para o Aleijadinho fazer um leão. Aleijadinho nunca tinha visto um leão na vida. Como é que ele vai fazer um leão? Uma escultura de leão. Hoje, né? Pesquisa na internet. Inclusive pesquisa, agora não pode usar celular mais, né? Antigamente eu falava, pesquisa aí pra vocês verem o leão que o Aleijadinho fez. Tentaram contar pra ele como é que era o leão. Ele fez um bicho parecendo um macaco, né?
Era o que mais tinha próximo a gente aqui no Brasil. Talvez você olhando para lá, parece um mico-leão dourado, né? Então, você não consegue ter uma ideia daquilo que você não tem impressão. Uma pessoa cega de nascença, ela vai conseguir entender o que é uma cor? Uma pessoa surda de nascença vai conseguir entender o que é uma música? Por quê? Porque não tem impressão. A ideia, para ela existir, precisa da impressão segundo definido. O processo de associação de ideias explicaria, enfim, todas as operações mentais. Então, as ideias são um conjunto de impressões e o conhecimento é um conjunto de associação de ideias que vieram de impressões, de sensações. Ele faz essa crítica à indução. Não é porque eu vejo o sol nascer todo dia que eu posso dizer que o sol vai nascer amanhã. O sol vai nascer para sempre? O sol é uma estrela, toda estrela tem um tempo de vida. Um dia o sol vai entrar em colapso. O que vai acontecer com o sol? Vem explodir, né? Ele vai entrar em colapso, vai virar uma estrela anã. Uma anã branca ou vermelha. São duas possibilidades, pode virar branca ou vermelha, né? Branca do bem, vermelha petista, né? Oh, aí é do mal, menina, aí é do mal. Nossa, então ela determina. Então, Rui chamou a atenção para o fato aí de que a conclusão indutiva, por mais que seja o número de percepções repetidas do mesmo fato, não possui fundamento lógico, ou seja, será sempre um salto do raciocínio. Não é porque eu vejo o sol nascer todo dia que eu posso dizer que o sol vai nascer amanhã. Não é porque sempre que eu vejo fumaça, fogo, que eu posso dizer sempre onde há fumaça, há. Pode ser que haja fumaça e não haja fogo. Pode ser que haja fogo e não haja fumaça. Para filósofos, esse salto seria impulsionado pela crença, pelo hábito, ou seja, de tanto ver as coisas se repetir, eu começo a acreditar que elas vão se repetir para sempre. Mas não vão se repetir para sempre, necessariamente. Nada na natureza é necessário e absoluto. A natureza ela funciona de forma, muitas vezes, até estranha. Né? Como expor o rumo, somente o raciocínio dedutivo, utilizado pela matemática, que se fundamenta em uma lógica irracional. Somente a matemática dá certeza pra gente. 2 mais 2 é igual a 4. Nos números, né? Então, por hoje é isso aí, galera.